Continuando então a nossa análise do procedimento dos processos coletivos, existe uma regra bastante importante e bastante diferente do processo individual e que diz respeito à desistência. Acompanhe comigo na tela o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública. De acordo com a norma que a gente extrai desse artigo, em caso de desistência infundada ou abandono da ação pela associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Veja, essa regra estabelece uma norma bastante interessante, que é a seguinte: no caso de desistência da ação ou no caso de qualquer problema com a representação coletiva, o juiz não deve extinguir a ação. Só note que esse artigo estabelece uma norma direcionada especificamente para associações, mas a sua interpretação correta deve expandir o âmbito das associações e deve abarcar todo e qualquer legitimado coletivo. A interpretação mais adequada dessa norma é aquela que diz que a desistência infundada ou abandono por qualquer legitimado ativo, não só por associações, deve implicar que qualquer outro legitimado ativo assuma o polo ativo da ação. Quer dizer, deve implicar que qualquer outro legitimado ativo será intimado para conduzir a ação, para suceder a parte originária, o legitimado originário, e para então conduzir essa ação. Por que isso é uma norma inteligente? Isso é uma norma inteligente porque evita a extinção da ação coletiva sem julgamento de mérito. Ou seja, qualquer problema relacionado a um legitimado ativo não vai ser resolvido com a extinção da ação. Até porque o mais importante é que o processo tenha prosseguimento mesmo, é que ele chegue até a última fase, que ele chegue até a prolação de uma sentença. Mais do que isso, esse artigo 5º, parágrafo 3º, traz uma norma direcionada a associações e diz que o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Na verdade, não se pode estabelecer aqui uma obrigação. A interpretação direta, a interpretação correta, novamente, é aquela que diz que o Ministério Público ou outro legitimado ativo poderá assumir o polo ativo da ação. Não há aqui uma obrigatoriedade de o Ministério Público assumir o polo ativo ou de uma outra associação assumir o polo ativo da demanda. Isso porque aquela demanda pode ser mesmo infundada. Eventualmente, o autor coletivo pode ter ajuizado a ação e desistido porque percebeu que a sua demanda não tinha fundamentos. Os fundamentos de fato que aparentemente existiam, não existiam. Ou os fundamentos jurídicos que aparentemente existiam eram muito frágeis, né? Então, o autor originário decidiu desistir da ação ou simplesmente não deu mais prosseguimento a ela. Isso faz com que outro legitimado ativo possa intervir, na verdade não intervir, possa suceder o autor original e isso evita a extinção do processo. Veja que neste caso não precisa haver concordância do réu. Como existe previsão legal expressa determinando a intimação de outros legitimados ativos, o réu não é obrigado a concordar. O réu não precisa concordar com essa sucessão. Na verdade, isso é um poder que o legitimado ativo tem e é um dever que o juiz tem. O dever de intimar outros legitimados ativos para que, querendo, ingressem no polo ativo, sucedam aquele autor originário e então conduzam a ação adequadamente. Outro ponto bastante relevante, e esse um dos mais problemáticos dentro do processo coletivo, é aquele referente às provas. O regime de produção de provas e suas custas é disciplinado pelo artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver na tela então o que diz o artigo 87 do CDC. De acordo com a norma que a gente extrai desse artigo, nas ações coletivas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários de perito ou quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Qual é o problema decorrente desse regime? Perceba o seguinte: embora o artigo 87 do CDC diga que não haverá adiantamento de custas,
um dos maiores problemas e um dos maiores entraves à eficácia do processo coletivo é justamente a produção de provas. Isso por dois motivos. O primeiro decorre do fato de que no processo coletivo se discutem questões bastante aprofundadas, se discutem questões que exigem a produção de prova robusta, porque eu não estou discutindo simplesmente um dano individual, eu estou discutindo frequentemente danos a toda uma coletividade, seja ela difusa, coletiva, sejam os direitos individuais homogêneos. Isso significa que o réu vai se preparar para produzir prova robusta para provar que a coletividade não tem direito. Por outro lado, a coletividade tem que se preparar também porque essa será uma ação custosa. A prova num processo coletivo costuma ser uma prova cara. E mais do que isso, frequentemente são requeridas inúmeras espécies de prova. Não só prova documental, mas também prova pericial, também oitiva de testemunhas, também a inspeção judicial, enfim. E essas provas periciais são várias provas, não uma só. São provas técnicas que exigem conhecimento aprofundado. Não é qualquer pessoa que é capaz de produzir essas provas e, mais do que isso, não é qualquer autor, não é qualquer legitimado coletivo que tem capacidade econômica para produzir provas tão caras assim. Isso tem a seguinte consequência: embora o autor não seja obrigado a adiantar as custas, o perito que vai produzir a prova também não é obrigado a trabalhar de graça. E aí eu tenho dois problemas. Ou o autor paga a custa, ou o juiz determina a inversão do ônus da prova e manda o réu pagar essas custas, ou a prova simplesmente não vai ser produzida e a ação vai ficar parada. Mais do que isso, além do custo das provas, ainda que a prova seja produzida, frequentemente ela vai levar um bom tempo até chegar a um resultado final. Porque não basta, por exemplo, se eu quiser comprovar uma contaminação de determinada área ou a contaminação de toda uma coletividade por material radioativo, não adianta fazer perícia em uma pessoa. Eu tenho que fazer uma perícia em um grande número de pessoas e fazer uma prova por amostragem. Quer dizer, essa prova é extremamente cara e é extremamente demorada também. Na sequência, os autos voltam ao juiz e viram um grande calhamaço de dados que o juiz vai ter que ler com calma, não vai poder julgar 100 processos num dia. Ele vai ter que se afastar das suas atividades normais e dedicar bastante atenção ao julgamento da ação coletiva. O problema especificamente com relação à demora na produção da prova é um problema inerente ao próprio processo e hoje não há solução para esse problema. Isso aqui é um tempo inerente à própria estrutura do direito processual. Agora, o problema decorrente do custo da prova, esse sim a gente pode tentar superar. Via de regra, então, como diz o artigo 87 do CDC, não há necessidade de adiantamento dos custos da prova pelo autor. Mas, por outro lado, o réu, o perito, não é obrigado a trabalhar sem receber pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho. Como é que se harmonizam essas duas regras? Eu trouxe aqui um precedente do STJ, proferido pela primeira turma no agravo regimental 129-5942 do Ceará, em que o STJ tentou harmonizar essas duas regras. Acompanha comigo na tela ali o que diz esse precedente. Diz que, de acordo com a primeira seção do STJ, o entendimento uníssono é no sentido de que o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a fazenda pública a que o Ministério Público estiver vinculado, por meio de uma aplicação analógica da súmula número 232 do STJ. O que isso significa e especificamente qual problema essa decisão resolve para a gente? Resolve o problema da limitação de recursos financeiros do Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão público e, como tal, tem um orçamento previamente definido. O Ministério Público nem sempre tem dinheiro para produzir as provas mais caras. E se ele quer produzir as provas mais caras, talvez ele tenha que produzir uma prova num ano, outra prova no outro ano, outra prova no terceiro ano. Quer dizer, só na produção de provas, o processo já fica emperrado, já fica travado por uma série de anos. Quando o Ministério Público não tem exatamente condições de produzir provas caríssimas ou não tem condições econômicas de contratar pareceres caríssimos, o custo dessa prova não vai ser suportado pelo próprio Ministério Público.
Na verdade, o custo da prova vai ser suportado pela fazenda pública a que o Ministério Público tiver vinculado. O que significa? Que se eu estou falando do Ministério do Estado, do Ministério Público do Estado do Paraná, é o Estado do Paraná quem vai arcar com o custo da prova. Se eu estiver falando do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é o Estado do Rio de Janeiro que vai arcar com o custo da prova. Se eu estiver falando do Ministério Público Federal, quem vai arcar com o custo da prova é a União. Só que isso ainda não me resolve outro problema. Por isso, eu trouxe aqui um outro precedente do STJ também, esse da segunda turma, em que se discute acerca da necessidade ou não de adiantamento das custas. Acompanhe comigo na tela esse segundo precedente. Como você vê aí, no recurso especial 1237893 de São Paulo, a ministra Eliana Calmon, junto com a segunda turma, adotou o seguinte entendimento, aplicando já a jurisprudência firmada pela primeira sessão. De acordo com esse precedente, descabe o adiantamento dos honorários periciais pelo autor da ação civil pública. É o que diz o artigo 81 da Lei 7347, o artigo 18 da Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, sendo que o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a fazenda pública a que o Ministério Público estiver vinculado por meio da aplicação analógica dessa mesma súmula 232 do STJ. Diante da disposição específica nessa Lei de Ação Civil Pública, afasta-se o aparente conflito de normas com os dispositivos do Código de Processo Civil sobre o tema, que são aqueles que dizem que aquela parte que requer a prova deve adiantar os custos para a produção dessa mesma prova. Então veja, não há que se adiantar custos pelo autor. Se o autor requerer a produção de determinada prova, ele só vai pagar essa prova ao final. E quem vai arcar com os custos da prova produzida pelo Ministério Público é a Fazenda Pública a que ele tiver vinculado. É uma boa tentativa aqui de superação desses entraves à produção da prova, sobretudo os entraves financeiros, mas note que ainda permanecem alguns problemas aqui, que é o fato de o perito não ser obrigado a trabalhar sem o adiantamento desses seus honorários. Uma solução criativa que se tem tentado chegar é determinar que essas provas sejam produzidas por órgãos públicos, né? Que elas sejam produzidas por universidades públicas, que elas sejam produzidas por órgãos técnicos integrantes do poder público. Assim, não seria necessário que o Estado pague um dinheiro para a produção de uma prova que é tarefa natural inerente a esses próprios órgãos ou universidades. Mas ainda assim, existem problemas aqui não resolvidos no campo da produção da prova. Um outro ponto que a gente deve trabalhar é a possibilidade ou não de intervenção de terceiros no processo coletivo. Isso porque o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor diz que, uma vez proposta a ação, deve ser publicado edital no órgão oficial para que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. E o artigo 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor vai além e diz ainda que na hipótese prevista no inciso 3, ele se refere especificamente a coisa julgada em ações relativas a direitos individuais homogêneos, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor uma ação de indenização a título individual. O que isso significa? Significa que, de acordo com os termos do Código de Defesa do Consumidor, quando eu estiver trabalhando com direitos individuais homogêneos, os indivíduos que são titulares daqueles direitos representados em juízo poderão intervir no processo como litisconsortes. Quer dizer, quando eu trabalho com direitos individuais homogêneos, que são direitos individuais como quaisquer outros, mas que são tratados coletivamente, são tratados de maneira conjunta em um único processo, os indivíduos podem intervir no processo e vão adquirir a qualidade de litisconsortes do representante coletivo. Isso é bom? Até certo ponto, isso é muito bom, porque isso estimula os indivíduos a produzirem provas, a trazerem novos argumentos, enfim, a auxiliarem na condução do processo coletivo. Mas, por outro lado, para o indivíduo, isso pode ser ruim. Por quê? Se ele intervir no processo, ele ele vai ser vinculado à coisa julgada. Ele vai ser abrangido pela eficácia da coisa julgada. Agora, se ele deixa de intervir no processo, ele não leva argumentos, ele não leva provas, mas ele não vai ser prejudicado, pelo menos em tese,
pela sentença de improcedência. Então, para o indivíduo, hoje, parece mais adequado não intervir no processo coletivo. A doutrina se refere a essa técnica, a esse modo de ser do processo coletivo, com o regime de opt-in. Isso significa que o indivíduo titular de um determinado direito pode optar por entrar no processo coletivo na qualidade de terceiro. Se ele não opta por entrar, se ele não faz esse opt-in, ele não vai ser vinculado pela coisa julgada. Isso é diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que em determinadas situações o indivíduo é obrigado a fazer um opt-out. Se ele não optar expressamente por não ser representado no processo coletivo, ele será obrigatoriamente abrangido pela eficácia da coisa julgada. De todo modo, essa é uma regra que vale para direitos individuais homogêneos. A doutrina discute muito a possibilidade de intervenção de indivíduos em ações que tratem de direitos difusos ou coletivos. Por quê? Porque direitos difusos ou coletivos não podem ser tutelados individualmente. Veja a diferença. Direitos individuais homogêneos são tratados coletivamente, mas se o indivíduo quiser, ele pode ajuizar sua própria ação para discutir aquela causa. Já direitos difusos e coletivos não. Esses são direitos meta-individuais. Esses pertencem a uma coletividade, de maneira indivisível. Logo, eu, indivíduo, não posso ajuizar sozinho uma ação para tutelar o meio ambiente inteiro, já que o meio ambiente inteiro não é meu. Se eu não posso ajuizar ação para defender o meio ambiente, por que eu poderia intervir num processo para defesa de direitos difusos e coletivos? Doutrina majoritária diz que não é possível a intervenção individual em processos que tratem de direitos difusos e coletivos. Existem determinados autores, entretanto, que percebem aqui uma incongruência, porque o indivíduo tem legitimidade ativa para propor uma ação popular. E a ação popular pode dizer respeito especificamente a 3 bens jurídicos, os 3 de natureza difusa. Uma ação popular serve para proteger o patrimônio público material e imaterial, serve para proteger o meio ambiente, serve para proteger a moralidade administrativa. Então, nessas 3 hipóteses, como o indivíduo teria também titularidade para ajuizar essa ação popular, ele poderia então intervir no processo coletivo na qualidade de autor popular, desde que ele seja cidadão, e eu lembro a você que o conceito de indivíduo não coincide com o conceito de cidadão. Cidadão é quem tem capacidade eleitoral ativa e passiva, é quem pode votar e pode ser votado. Então, qualquer cidadão poderia então intervir numa ação coletiva para a defesa de direitos difusos e coletivos, desde que esses direitos pudessem ser tutelados também por meio de ação popular. Qual é o problema que eu vejo aqui entre essas duas concepções? O problema é que eu tenho regras complexas, eu tenho regras absolutamente divergentes que falam que em um caso o indivíduo pode intervir, no outro não pode. Para tutelar um direito pode, o outro não pode. Veja, eu estou falando em todos os casos de direitos de grupo. Seria muito melhor ter uma regra homogênea, uma regra só que valesse para todas essas categorias. Se o indivíduo pode intervir num processo, ele tem que poder intervir no outro processo também. Se ele não pode em um, ele não deveria poder intervir no outro também. Na minha opinião, o que seria muito mais adequado seria se trabalhar com um regime de amicus curiae, em que o indivíduo poderia intervir não na qualidade de litisconsorte, mas na qualidade de amigo da corte. Levar alegações, levar outras provas, debater a questão, mas não necessariamente ser um litisconsorte. Assim, ficaria também afastado o risco de uma intervenção massiva. Hoje, isso é algo que não acontece no Brasil, porque não é interessante o indivíduo intervir, mas o risco existe, né? Esse risco de intervenção massiva de muitos indivíduos em um único processo ficaria afastado, porque sempre há o risco de 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas quererem intervir em um único processo, e isso mais prejudicar o andamento do processo do que facilitar. De todo modo, ainda com relação à intervenção de terceiros, existe um precedente do ministro Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal Federal, em que há uma situação absolutamente inovadora, uma situação que não se costuma cogitar na doutrina, mas que é bastante interessante. Então eu peço que você acompanhe na tela esse precedente comigo. Ele diz respeito à intervenção não de um indivíduo no processo coletivo, mas o contrário, a intervenção de um legitimado coletivo num processo individual potencialmente gerador de um precedente importante para aquele legitimado coletivo, para aquele grupo. Nesse caso, como você vê aí
da ementa, em um recurso extraordinário, houve um pedido de intervenção como assistente simples de uma associação, uma associação que representava as indústrias de tabaco do Brasil, em uma ação individual, uma ação ajuizada por um indivíduo, né, por um único indivíduo, em que se discutia um caso importante para esse grupo. Qual grupo? Essas empresas que trabalham no ramo fumígera. Nesse caso, o ministro Joaquim Barbosa admitiu a intervenção dessa associação como terceiro, como litisconsorte, como assistente simples. Então, uma vez demonstrado o interesse jurídico, e qual é o interesse jurídico? O interesse decorrente do fato de que aquele precedente seria importante para definir casos posteriores de interesse dos membros do grupo. Então, havendo esse interesse jurídico, o legitimado coletivo poderia intervir no processo individual e ajudar a produzir argumentos, ajudar a produzir provas, de modo que aquela ação não se torne um precedente contrário aos interesses do grupo. Esse me parece um precedente bastante interessante, parece uma decisão bastante inteligente, que percebe que no Brasil existe sim um sistema de precedentes, que precedentes no mínimo argumentativo e que uma vez julgada determinada matéria em um sentido, isso pode prejudicar não só o interesse de outras pessoas, de outros indivíduos em situação similar, mas também pode prejudicar o interesse de todo um grupo envolvido naquela situação. Ainda com relação ao procedimento, a gente tem que tratar aqui da sentença coletiva. A sentença que é, via de regra, o ato que extingue o procedimento em primeiro grau de jurisdição. Então, a sentença coletiva tem um dispositivo específico no artigo 95 do CDC que diz o seguinte: em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Esse artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor dá margem a várias interpretações equivocadas, porque são interpretações que pegam esse artigo 95, tiram ele do contexto e leem essa norma de forma isolada. O que essa interpretação diz? Diz que, como o artigo 95 fala de condenação genérica, então a sentença coletiva deveria ser sempre uma sentença genérica. E mais do que isso, a sentença coletiva deveria ser sempre uma sentença condenatória, algo que a gente viu no começo da nossa última aula. Essa é uma interpretação bastante equivocada. Em primeiro lugar, porque a gente já viu que em que o pedido coletivo pode buscar qualquer provimento jurisdicional. Ora, o pedido requer e o juiz dá pela procedência. O provimento é jurisdicional. Se eu posso pedir qualquer espécie de provimento, o juiz pode me dar qualquer espécie de provimento, não só o provimento condenatório. Além disso, a sentença coletiva não precisa ser necessariamente genérica. Por que o CDC diz que a sentença será genérica? O que o CDC quer dizer é basicamente o seguinte: num processo coletivo para tutela de direitos individuais homogêneos, o que eu faço é pegar inúmeras pretensões individuais e tratá-las de maneira massificada. Eu vou tentar, então, fixar um dano coletivo. O que a sentença coletiva faz, via de regra, é definir a existência de uma conduta, definir que houve sim um dano coletivo. Só que cada dano individual eu não sou capaz de definir. Eventualmente, uma pessoa pode ter sido lesada em R$1, a outra em R$1.000, a outra em 1 milhão. Pega um exemplo de lesão a consumidores. Eventualmente, se eu vou ao mercado, compro açúcar toda santa semana, porque eu sou louco por açúcar, então eu compro um pacote por semana, mas tem 50 gramas a menos no meu pacote. Se eu compro açúcar toda semana, a minha lesão no final do ano vai ser, não sei, de R$5. Agora, se eu não sou um indivíduo, se eu sou um restaurante, se eu sou uma indústria, eu consumo esses pacotes de açúcar de maneira voraz, porque eu produzo produtos com isso. Então, o meu dano no final do ano vai ser de R$1 milhão. Então, veja, o mesmo dano, a mesma conduta pode gerar um dano de R$5 para uma pessoa, de R$1 milhão para outra, dependendo da intensidade do uso que se faz com esse produto aí. O que o CDC quer dizer é: a sentença coletiva vai fixar uma condenação genérica. Vai dizer que houve dano, houve conduta e houve o dano. Mas
cada indivíduo posteriormente vai ajuizar sua ação de liquidação e vai comprovar qual foi o valor de seu dano. Então eu vou pegar todas as minhas notas fiscais de supermercado que eu guardei o ano inteiro e vou demonstrar que eu tive um dano lá de R$5. Eu vou pensar, R$5 não compra minha passagem para ir até o fórum, não vou perder meu tempo fazendo isso, não vou ajuizar ação nenhuma. Por outro lado, um fabricante de produtos industrializados vai ver que foi lesada em milhões de reais. Então vai juntar sua prova e vai demonstrar numa ação de liquidação individual que ela foi lesada já de maneira milionária. Então vai fazer a execução, vai fazer a liquidação e execução desse valor e vai recompor o seu dano. Então a sentença coletiva não desce a minúcias. A sentença coletiva simplesmente fixa, pelo menos via de regra, simplesmente fixa uma condenação genérica. Mas não precisa ser assim. Por quê? Em determinadas situações é possível reduzir o valor do dano a uma fórmula matemática. Ou, em determinadas situações, o valor do dano também é homogêneo. Dou um exemplo para você. Imagine que, em determinada situação, tenha havido uma conduta ilícita por parte de uma empresa, uma sociedade anônima, cujas ações eram negociadas em bolsa. E eu consigo perceber que todos os investidores daquele papel, todos os compradores daquela ação, compraram esse papel por um valor errado. Compraram esse valor, essa ação negociada 2 centavos por ação a mais do que ela valia de verdade. Então uma pessoa que comprou 1000 ações vai ser lesada em algumas centenas de reais. Uma pessoa que comprou 1 milhão de ações vai ser lesada no valor maior. Eu não consigo, desde logo, definir o valor do dano, mas eu consigo reduzir o valor do dano a uma fórmula matemática. Quer dizer, se o juiz conseguir, desde logo, reduzir o valor do dano a uma fórmula matemática, isso poupa o esforço do indivíduo numa eventual ação de liquidação. Ele já pode, desde logo, ajuizar a sua ação de execução se utilizando daquela fórmula definida na sentença. Ou, eventualmente, se eu tiver uma lesão a consumidores de um determinado banco, clientes de um determinado banco, e eu souber que cada um teve um desconto de R$1.000 na sua conta poupança, indevidamente, claro que o juiz já pode fixar na sentença que o banco devolva R$1.000 para cada um. E veja que interessante, a sentença não só pode ser uma sentença que já traga uma fórmula matemática ou que já diga qual é o valor do dano, quer dizer, ela não precisa ser necessariamente genérica, via de regra ela será, mas ela não é obrigatoriamente genérica, como mais do que isso. Como a liquidação e a execução em ações coletivas são problemáticas, algumas decisões judiciais já estabeleceram formas diferenciadas de fazer esse pagamento. Existe um precedente bastante interessante da Justiça Federal aqui do Estado do Paraná, em que clientes de uma determinada instituição financeira, de um determinado agente de consórcios, foram lesados, foi juizada uma ação civil pública, a ação foi julgada procedente e para que cada cliente não fosse obrigado a ajuizar uma ação de liquidação e execução individual, o juiz da causa determinou desde logo que o valor em controverso, o valor da condenação, fosse depositado em uma conta bancária, de modo que o indivíduo que concordasse com aquele valor já sacasse esse valor, sem precisar de um processo de liquidação e de execução. Essa me parece também uma saída bastante inteligente, já que ela evita todos os percalços do processo de liquidação e do processo de execução. Basicamente isso que há de importante para a gente discutir a respeito do procedimento dos processos coletivos, a gente fica aqui com sentença. Eu desejo para você um bom estudo então.